Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Biaconcast. Eu sou o Rafael Soares, diretor de marketing da Biacom. E eu sou o Luiz Fernando Gomes, diretor comercial. Bora para mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Soares, estamos começando mais um Biacom Podcast. Eu que sou diretor de marketing influencers aqui na Biacom, para mim é um prazer estar recebendo cada um de vocês. E comigo aqui, como sempre, meu companheiro de banco é o Luiz. Você tá bom, Luiz? Tudo certo? Bom demais, Rafael. Estamos aí para mais um episódio, mais um conteúdo interessante e importante para o nosso mercado. Boa, boa. Ô, Luizão, agora nós vamos conversar hoje sobre um negócio diferente que a gente não conversou aqui ainda, hein? Exato. Apresenta aí quem tá vindo conversar com a gente. Hoje a gente está com o Thiago Garbim, que é fundador e CEO da Weave. A Weave é a nuvem pública brasileira, né? Então já começa contando para a gente, Garbim, né, o que é isso aí, desmistificando aí um pouco sobre nuvem para nós, né? Claro. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês, conversando com todo mundo aqui. Poder gravar esse podcast para a gente é muito importante, porque a gente defende muito, como uma nuvem pública brasileira, a gente defende muito as iniciativas que existem aqui no nosso país para incentivar empreendedorismo, negócios, e poder fazer isso com sangue nacional, para nós é um prazer e é muito, muito bom estar próximo de todo esse público, esse mercado de e-commerce. Muito legal. E quanto, assim, eu sempre fico muito curioso, Garbim, para saber o nome das empresas, o porquê, né, e tudo mais. E atrelado a isso, parece que também tem uma descendência importada. Como é que é isso aí? Conta para nós, por favor. Na verdade, a Weave, ela nasceu com um intuito de ligar pessoas, negócios, né? Principalmente no âmbito nacional. Mas a Weave, ela tem um significado do seu nome, que we de em inglês você, nós, e de que é o VUY, que em ucraniano significa você. Então é a proximidade de nós com você. Por isso que a gente designou esse nome, porque a gente entende que tem um bom significado. Muito legal, né? Muito interessante. E essa questão de nuvem pública brasileira, né? A questão de nuvem, fala muito em nuvem, fala sobre dados por aí, vamos dizer assim, né? Cada um fala de um jeito, tem o popular, o cara mais técnico, mas assim, na prática mesmo, de um jeito que todo mundo possa entender, o que e o porquê eu devo pôr hoje os dados em nuvem, qual que é a vantagem e desvantagem disso, é para todo mundo, não é? Para falar de futuro ou do que nós já vivemos na atualidade, a gente tem que entender um pouco o passado. Correto. No passado, nós tínhamos infraestruturas mais precárias por conta da evolução da tecnologia. Né? A tecnologia evoluiu. Quando tínhamos que hospedar um sistema num data center, ou mesmo dentro dos CPDs ou data centers que rodavam dentro das próprias companhias, primeiro que o custo era muito alto, o nível de especialização das pessoas que administravam esses sistemas era baixo, né? Então, ficava-se exposto a um crash de um banco de dados e você deixar seu negócio suscetível a não operar, não faturar, não vender, né? Quando a gente fala de arquitetura de nuvem, não é algo tão complexo para ser desmistificado. Basicamente, são estruturas de data centers, né, espalhadas em todo o âmbito nacional e internacional, onde você tem hardwares muito potentes ligados a esses data centers, compostos num único local, onde eu particiono pedaços disso e designo para algumas companhias. Então, se eu tenho um e-commerce, preciso hospedar a minha aplicação, eu seleciono uma das nuvens e falo, olha, eu gostaria de contratar X recursos computacionais que vai comportar o meu volume de negócio. E a nuvem tem essa elasticidade para acompanhar crescimentos sazonais, por exemplo, num Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, né? Black Friday, né? Para poder comportar essa elasticidade de recurso computacional para que o negócio não deixe de vender, que é o principal objetivo. Né? Então, a nuvem ela cumpre muito bem esse objetivo. Mas não é algo tão complexo, porque é um conceito que existia no passado que foi sintetizado de uma forma elástica para poder comportar esse crescimento e volume de negócio que ocorrem no segmento de e-commerce, indústria, comércio, né? Agronegócio, educacional. Então, ela é um modelo cross que atende diversos negócios, mas principalmente para negócios que têm essa demanda de elasticidade, ele atende muito bem. Muito bom. Eu tenho uma questão também, né, Luiz, assim, que antigamente a galera guardava, ainda tem um pouco de servidor local, né? Assim, tudo ok, pode acontecer várias coisas. E tipo assim, isso vem mudando. E aí, como é que fica isso aí? Você acredita? O que você tem visto aí também?
Não, eu acho que isso aí é investimento mais alto, é o risco, né? Segurança, né? Então, assim, acho que... E hoje, até ia te perguntar, Garbin, acho que a nuvem está muito mais acessível, né? Não é, muita gente ainda vê que é uma coisa mais distante para empresa grande, e não, né? Hoje está muito mais acessível, né? Ah, sim, né? No começo, né? Toda tecnologia nova que surge no mercado é uma tecnologia que ela tem uma tendência de vir com um custo mais elevado, né? Mas com a aderência, com a expansão do serviço, a tendência é que esse custo, né, por conta da adesão de múltiplas empresas e a oferta se tornar maior, você tem uma regressão do preço. Isso aconteceu na nuvem também, né? E nós não estamos falando de algo tão novo, né? Nós estamos falando de arquiteturas em nuvem há mais de 10 anos, né? Então, isso significa que o mercado já está maduro para poder operar as suas aplicações, né? E o seu negócio em uma estrutura de nuvem. Obviamente, empresas menores começaram a entender que se estruturar para estar na nuvem significa destravar algumas barreiras que existiam para o crescimento do seu próprio negócio. Ter um servidor hospedado dentro da sua própria estrutura significa não ter escalabilidade, elasticidade, ter um nível de segurança menor, né? E aí a gente começa a entender que tem pontos que são tão importantes para o negócio dele que ele deixava de olhar, porque ele ficava se preocupando em fazer o backup daquela estrutura, de pensar em disaster recovery, e se cair meu negócio, quanto que eu vou perder de faturamento? E nenhuma nuvem ele tem não só a elasticidade, mas ele tem todos esses serviços de segurança, disaster recovery, um time capacitado olhando pelo painel dele 24 horas, né? Significa que ele pode olhar mais para o negócio dele. E ficar despreocupado com essas coisas de infraestrutura, né? Sim, e esse varejo cada vez mais disputado, né? Então, quanto mais atenção você puder dar para o negócio em si e preocupar menos com certas situações que são mais... porque tem que fluir mesmo no dia a dia mais automáticas, vamos dizer assim, né? É o melhor cenário. E uma coisa assim que você comentou também, eu queria entender, né? A questão assim, beleza, hoje se fala muito em IA. É IA para aquilo, IA para isso, IA para aquilo. E a IA dentro da nuvem, qual relação que isso tem, como que isso está se comportando? A verdade é que essas novas tecnologias, como a IA, não existiriam se não estivéssemos em uma estrutura que permitisse que isso existisse. E a nuvem, ela é o caminho para chegar lá. Certo. Então, falar de uso de IA para um negócio é quase que impossível se nós não estivermos com o nosso negócio na nuvem. Vou exemplificar. Hoje nós temos diversas ferramentas de IA que nós, como pessoas físicas, usamos. Sim. Eu não me vejo mais sem não usar uma IA para tudo que eu faço na vida. Né? Então, ChatGPT, eu mesmo assino algumas, né? ChatGPT, Gemini, agora Cloud. Eu sou fã, hein? #Cloud. É incrível, né? Quer dizer, você consegue estruturar a sua vida inteira em cima de uma IA, obviamente, trazendo mais produtividade para a nossa vida. Temos que tomar um cuidado também. Fala-se muito de... nós vamos começar até um termo que talvez não gostaria tanto de usar, que começar a emburrecer, né? Como pessoas, né? Porque nós estamos ali tão codependentes dessas novas tecnologias. Mas a grande verdade é que ela acelera a nossa vida, né? Em amplos aspectos. Na nossa família, no nosso trabalho, na nossa saúde. Sim. Quem nunca pegou um exame do laboratório e não submeteu para uma IA e falou, olha, me fala o que eu tenho aqui, né? Então a gente começa a criar uma codependência. Isso significa que e só é possível que isso aconteça porque nós estamos em nuvem. Sim. Né? Nós estamos andando com os nossos aparelhos em nuvem o tempo inteiro. Quando nós habilitamos lá a conexão do nosso 4G, 5G ou do nosso Wi-Fi, significa que o tempo inteiro nossos dados estão sendo transitados para a nuvem, o que permite o uso de tecnologias como AI, que vão usar os nossos dados, né, para poder nos dar informações. Tanto é que quando eu entro lá no meu GPT para fazer perguntas, né, e tirar dúvidas de um exame, ou então tirar uma dúvida sobre a escola da minha filha... Ela já me conhece, ela me chama pelo meu nome, ela sabe que minha filha estuda na escola X, ela sabe os meus últimos exames, né? Ela sabe as notas da prova da minha filha. Quer dizer, ela conhece minha vida. Né? Então, aí surgem outras preocupações. Né? Estamos em nuvem, nossos dados estão sendo transitados e não sabemos quem está usando. Né? Qual a preocupação que nós temos que ter com os nossos dados pessoais? Ou se sou um empresário... ou se sou, né, um órgão que regulamenta o uso desses dados. Como que nós podemos proteger esses dados para que não sejam usados de forma indevida? Então, o regulatório começa a surgir mais forte quando a gente começa a ter os nossos dados sendo transitados. Né?
É até bom a gente ir por esse lado aí também, né? Que eu queria entender esse lance de soberania de dados, e assim, como que isso está se comportando nas soluções que são gringas, assim, se isso está muito exposto, se não está. Esse é um ponto muito importante, porque fala-se muito, né, do uso do dado dentro de um ambiente nacional. E muitas vezes se confunde isso a uma questão governamental. Uhum. E a grande verdade é que não é governamental, é pessoal. Pessoal. Né? Quando nós olhamos para a exposição dos dados que nós temos, há sim uma preocupação de estou levando meu dado para onde? Uhum. Está dentro de uma estrutura gringa, seja americana, europeia, chinesa? Uhum. Né? Meus dados, eles são respeitados? Ou eu dei um opt-in na hora de contratar uma nuvem e falei assim, lá no termo de adesão do meu negócio, ou quando nós contratamos serviços pessoais na nuvem, dando um opt-in e falando assim, pode usar meus dados como vocês quiserem. Uhum. Pode consultar o que eu transito aqui. Porque o que se tem visto em muitos provedores hyperscales de nuvem é que esse opt-in é dado e a gente nem percebe. Mas veja, quando a gente faz isso, nós estamos dando permissão para que eles usem esses dados e, inclusive, se monetizem com esses dados. Então. É uma analogia às letras pequenininhas do contrato, né? Exatamente. Agora, quando a gente fala da soberania de dado, é essa proteção desses dados. Né? Como que eu regulamento? Eu uso meios regulatórios para poder normatizar o uso ou proteger o uso dos meus dados? Né? O meu negócio, qual o nível de importância dos dados que são transitados do meu negócio em uma nuvem americana, chinesa? Uhum. Né? Eu estou ciente de que talvez os meus dados estão sendo usados? Como que eu protejo? Né? Então, segue a regra da onde? De lá ou daqui, né? Segue a regra de lá, Então. porque você está assinando um contrato lá. Né? Então, esse é o cuidado que talvez nós, como empreendedores, como pessoas, né, temos que tomar quando nós demos o opt-in lá em um contrato. Quando a gente fala de soberania de dados ou soberania digital, e aí dividindo o que é regulatório ou governamental, nós estamos falando de fato em ter real controle das minhas informações. Então, minhas informações estão no Brasil. A lei no Brasil protege, né, os meus dados que estão sendo hospedados aqui. Eu tenho maior controle se eu tiver que ir atrás de um vazamento de um dado. Né? Será que é mais fácil ir na China questionar um dado vazado ou estar aqui no território nacional onde a lei me protege? Uhum. Né? Então, essa é a preocupação que um empreendedor, um empresário, na minha concepção, deveria ter ao contratar um serviço de nuvem. Geralmente, o CEO, o dono da empresa, né, o empreendedor, ele terceiriza essa decisão. Normalmente sim. Né? Ou para o seu colaborador de tecnologia, lá, o seu gestor de tecnologia, ou para uma empresa terceira, mas ele pouco se atenta ao uso desse dado. E o gestor ali, ele só quer orquestrar de forma mais rápida a subida da aplicação, administrar, mas ele também não está preocupado ainda com o uso desse dado. Então, eu acho que daqui para frente, para os próximos anos, principalmente com o uso da IA, porque a IA ela começa a trabalhar com seus dados, né? Sim. Então, se ela está hospedada numa nuvem chinesa, numa nuvem americana, eu não tenho nada contra isso, só tem que tomar o cuidado do uso desses dados da forma como está sendo usado pela IA que está hospedada lá. Né? Fala-se muito de novas tecnologias e cada dia, né, surge pelo menos 5 novas tecnologias de IA novas, né? Seja chinesa, seja americana. Muito rápido isso. Isso. Então, não é só a preocupação onde está hospedado o dado, é como está sendo usado por essa IA. Né? Como está sendo interpretado e trago de novo, né? Então, daí uma grande preocupação para se atentar é essa questão da autorização do que você está fazendo, onde estão os seus dados, né? Isso é muito importante. E uma coisa assim, Garbin, pro varejo, assim, né? Você acha que cloud hoje, ele é mais uma decisão de infraestrutura ou uma decisão estratégica de crescimento? É uma decisão de negócio, né? Como que eu tenho um negócio que, em períodos, ele está operando com 30%, 40% da capacidade, e em alguns momentos você tem que
quintuplicar ou multiplicar por 10 aquele consumo porque você tem períodos sazonais. E o varejo, ele é extremamente suscetível a isso. Com certeza. Né? Então, você investir para trabalhar sempre no máximo, significa que você vai, se você for comprar seu hardware ou ter a sua própria estrutura, significa que você vai ter que trabalhar com um uso em menor capacidade do seu hardware. Significa que você investiu mal seu capital, né? Mas também se você vai para uma arquitetura de nuvem pública, hyperscale, americano, em que você é bilhetado em dólar, né? Aí nós temos impostos no Brasil que quando você nacionaliza esse serviço de nuvem, ele sobe 47%. Né? Aí, além disso, todo movimento político, geopolítico, internacional e nacional interfere no pricing do que você está pagando. Isso significa perda de previsibilidade de custo para o seu negócio. Eu até ia te perguntar isso também, porque essa questão, ela é, tipo, hoje basicamente se a gente pegar o mercado latino-americano, ele vai cotar tudo em dólar. Sim. E aí é o que você falou, né? Que você não tem uma previsibilidade tão adequada. E as margens de varejo não são altas que comportem essa variação de forma tão grande. Né? Então, qualquer 1% de aumento de custo vai afetar a margem. Né? E quando a gente fala de contratação de serviços em nuvem, é diferente de um modelo em que que no passado se praticava muito, que era a aquisição de hardware. Né? Nós estamos falando de um modelo CAPEX versus OPEX. O CAPEX, você tem um investimento inicial, mas você consegue amortizar ele ao longo do tempo. Isso significa você ter um maior controle do seu custo ao longo do tempo, que permite você ajustar margens em outras áreas do seu negócio. Sim. Então, se eu tenho um e-commerce, eu vou negociar melhor minha logística. Então, eu me preocupo com logística. Se eu fiz CAPEX, tudo bem, o hardware já foi investido lá, eu estou amortizando ele ao longo do tempo, está controlado, é uma questão fiscal, contábil, que eu vou controlar lá na frente. Quando você fala de OPEX, não existe isso. Porque o OPEX vai afetar o bottom line do seu EBITDA. Ou a margem, o markup do produto que você está representando ou vendendo. Né? E se você coloca essa instabilidade de custo no OPEX, isso significa que você perdeu a previsibilidade do seu negócio. Como controlar isso? Né? E o que a gente tem visto nesse momento, e que é uma onda que está acontecendo há mais de um ano, essas empresas, principalmente o segmento de e-commerce, varejo, estão entendendo como que eles conseguem reduzir esse custo da infraestrutura. Sim. Mas já entenderam que se codependerem de uma infraestrutura, de um hyperscaler internacional ou uma nuvem internacional, ele vai ficar suscetível a essas variações. Isso significa que ele perde total previsibilidade de negócio. Como conseguir fazer isso? Aí casa muito bem uma nuvem soberana nacional, onde nós bilhetamos em reais, não está suscetível a essa tropicalização de impostos que é necessária quando você tem uma nuvem internacional. E você passa a ter um controle do custo maior com uma previsibilidade de margens maiores para o seu negócio. Legal. E uma coisa assim que eu queria perguntar também, depois a gente vai mudar para uma visão comercial e expansão, etc. Mas, na sua visão, o quão preparado o mercado está para essa mudança? Tipo, tanto do servidor físico para nuvem, quanto na própria nuvem entender esse jogo e realmente fazer isso que você falou. Entender essa diferença do nacional para o internacional e conseguir utilizar isso de uma melhor maneira possível, até para equilíbrio de custos e etc. Essa é uma pergunta muito importante, porque tudo depende do nível de maturidade de cada negócio. Né? Existem negócios que já começaram um movimento de ida para a nuvem há muitos anos. Mas existem negócios mais que estão rodando no modelo old school ainda, que prezam por ter o dado dentro de casa, exatamente porque se preocupam na forma como é usado o dado, querem ter o controle do seu dado, e eles mantêm ainda a sua infraestrutura. Nós estamos falando aí de um número de próximo de 40% a 50% de empresas que já levaram seus negócios para a nuvem, mas ainda existe um grande mercado que funciona rodando com a arquitetura ali de hardware dentro de casa. Para esses casos, na minha visão, eu acredito que eles não vão ter opção
de médio prazo de ainda permanecerem com as suas estruturas dentro. Porque eles estão competindo nesse exato momento com a aquisição de hardware de grandes empresas internacionais que estão se estruturando em data centers com um grande volume de hardware para poder atender a demanda de IA. Uhum. Veja, olha o que está acontecendo com o mercado. E esse é um dado extremamente importante. Nos últimos 6 meses, empresas de SaaS, americanas, europeias, internacionais e nacionais, tiveram uma grande desvalorização do seu valuation ou do valor da sua companhia na Bolsa de Valores. Nos Estados Unidos, na média, eles caíram 70% de valor de mercado. Nossa, caraca. Por quê? Porque o mercado já está precificando o impacto do IA nessas soluções. Imagina que você consegue entrar numa cloud da Anthropic e solicita para que ele crie um CRM para você. Isso significa que aquele desenvolvedor de CRM grande, internacional, começou a se preocupar porque as funcionalidades que ele tem no software dele, que demoraram anos para ser desenvolvidos, são desenvolvidos em minutos, horas ou dia, em 2 ou 3 dias. E do jeito que você quer, já adaptado para o seu negócio, sem necessidade de assinar um contrato de longo prazo, sem pagar um serviço de implantação, porque quando você contrata um CRM, um grande CRM, tem um trabalho ali, um custo enorme de implantação. Sim. Depois você tem que integrar ele a um RP, né? E as empresas de RP também começaram a entender que a IA vai substituir boa parte do que eles fazem. Sim. E começaram a se movimentar. Opa, peraí, eu preciso caracterizar o meu RP agora como uma IA, não mais como um RP. Nós tivemos o caso de uma grande empresa alemã de RPs essa semana, que anunciou que o RP deles não é mais RP, é um IA. E começaram a se movimentar e fecharam as portas para outras IAs, porque eles falaram, não, tem que ser a nossa, senão a gente vai perder nosso mercado. A gente tem que responder à desvalorização que aconteceu na Bolsa para o mercado, para que o mercado enxergue que o meu negócio tem que voltar a crescer com IA. Justamente. Então, está ocorrendo nesse momento uma disrupção do modelo tradicional de venda de software por SaaS, um consumo excessivo de infraestrutura. Olha só, quando eu falo infraestrutura, eu não estou falando só de hardware físico, de servidores, storages. Estou falando de energia. Um data center tradicional, onde eu coloco um rack com 40 servidores, ele consome mais ou menos 20 kW, entre 20 e 30 kW de energia para rodar as aplicações, diversas aplicações ali. Só que o mesmo rack com o hardware para rodar IA, que a cloud da Anthropic usa, que o ChatGPT, a OpenAI, né? Que o Google com Gemini consome, vai para 135 kW. É muita coisa, né? O mundo mudou e está mudando por conta do consumo da IA, por conta do uso da IA. Países que tinham uma hegemonia das operações rodando, como os Estados Unidos, em que os data centers rodavam só nos Estados Unidos, começam a olhar para países como o Brasil e Paraguai, entendendo que esses países têm energia de sobra. Eu posso me beneficiar do uso dessa tecnologia, porque agora não é o petróleo mais que determina, é a energia. É ela que determina quem são os países que irão se desenvolver. Na jornada de 200 anos, 100, 200 anos atrás, era a jornada de quem tinha o petróleo. De quem estava preparado para atender máquinas, veículos, aviões, navios que consumiriam o petróleo do mundo. A jornada mudou. Mudou para energia. Nós temos uma guerra em andamento, Estados Unidos e Irã, que culminou em ataques a data center. Data center da Amazon foi afetada isso é público, esse dado é público, né? De que eles foram atacados, explodiram um data center. Por quê? Porque é o poder da energia e da informação. Duas coisas super É onde o que importa para o mundo agora está centralizado. E aí, Estados Unidos, como uma grande potência de IA do mundo,
começou a olhar para países que estão numa zona neutra. Uhum. Zona neutra de guerra, numa zona neutra de negociação de energia para outros países, porque se a gente olha para a Europa tem uma deficiência gigantesca de energia. Porque eles dependem de gás natural para poder alimentar seu poder energético. Quando aconteceu mesmo aquele lance da Ucrânia, por exemplo, você viu lá, né, o lance de gás russo e ucraniano afetou a Europa, caramba. Afetou. A Alemanha ficaria sem energia. Né? Uma potência mundial como foi a Alemanha ficaria sem energia. Isso significa ficar sem poder? Sim. Né? Que nada vai funcionar, pô. Sem energia. Carros elétricos, nosso celular, nada funciona. Né? Então, o mundo está passando por uma jornada transformacional que vai realmente mexer com todas as estruturas econômicas, né? Financeiras, sociais. Né? Realmente, isso daí é um grande desafio, né? Eu vejo que é o desafio do momento e dos próximos bons anos. Aí a gente imagina uma empresa que tem seu hardware e preza por... eu quero comprar o servidor e deixar aqui dentro da minha estrutura ainda. Ele vai competir em preço porque a oferta hoje é pequena e a demanda é muito grande. O hardware, nos últimos 6 meses, multiplicou por 10 o valor. Então, quando eu disse lá no início desse pedaço da nossa jornada que nós estamos falando sobre consumo de IA, de que essa empresa ela não vai ter opção se não for para a nuvem, é porque ela não vai conseguir mais comprar o hardware. De tão caro que ficou comprar, porque ele está competindo com os grandes hyperscalers, que compram em grande volume para poder atender essas demandas de IA. E aí o fabricante, Dell, HP, IBM e outros, eles vão priorizar quem compra em volume. E aí, para quem quer comprar no menor volume, o preço é muito mais alto. Então, vai inviabilizar. Então, essas empresas elas vão começar num universo de 3 anos. Antes se falava-se de 5, 10 anos, né? Agora é 2, 3 anos no máximo. Eles vão ter que optar a ir para a nuvem. Porque eles não têm essa opção, porque vai ficar muito caro, vai onerar ainda mais o negócio deles. Então, é mais fácil eles construírem um caminho na nuvem ajustado à necessidade deles, onde eles têm um controle operacional, tenham serviços embedados ali e tenham um controle de custo. E o controle de custo são eles que vão ter que fazer. Porque para a nuvem, quanto mais consumir, melhor. Para o dono do negócio, se ele tiver um controle maior e um controle do custo, para ele é muito mais vantajoso, porque ele mantém os níveis de OPEX, mantém a margem do produto, um EBITDA positivo, e ele tem um negócio crescente. Excelente. Excelente. Agora que nós vamos fazer uma pequena mudança e já voltamos. Bom, agora a gente está voltando aqui com o Rafael, claro, que é VP de Growth e Parcerias da Weave, né, para a gente continuar nesse bate-papo aí, agora mais direcionado para você que é do varejo, né? É isso aí. Ô, Rafa, meu xará, né? Vamos lá, então. A Weave, então, ela fala sobre preparar dados, né, para gerar insights, alimentar iniciativas de AI, etc., com segurança, escala. E no varejo, assim, qual que é o primeiro passo para transformar esses dados em decisão? Primeiramente, obrigado por estar aqui, né, pela essa oportunidade de conhecê-lo, né, Rafa? A gente já tinha aí essa associação junto à Biacom, então para nós é um motor de negócio e principalmente de networking, tá? Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Seja bem-vindo. Para vocês que estão em casa, no trabalho, seja lá onde for, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que vocês forem assistir. A pergunta ela é pertinente porque o varejo ele acaba sendo um ecossistema de dores que são muito particulares, né? Primeiro que a gente tem uma reforma tributária, né, que faz com que os dados eles exponenciem, né? Ou seja, você começa com uma operação pequena muitas vezes, aí você tem que fazer alterações por conta do governo, alterações por conta do próprio e-commerce, né? Que você passa a ter operação logística numa operação que antigamente era o Philip Kotler falava dos 5 P's, né? Agora deixou de existir isso, né? Não é mais só o ponto de venda. Hoje em dia a pessoa pode comprar de qualquer lugar, né? E além disso a gente tem também a questão do mercado em si. Então, os dados eles acompanham esse crescimento. Eu falei da reforma tributária, por exemplo, mas a gente vê que as empresas estão preocupadas com o software. Então, para você fazer as adaptações do XML da reforma, você vai precisar alterar o cálculo de alguns impostos. Só que ninguém pensa nisso feito no Brasil inteiro por todas as empresas. O que acontece? As transações duplicam, quintuplicam e multiplica isso em várias vezes. E aí a infraestrutura é que sofre. Então, além da questão dos dados serem importantes para a tomada de decisão, é importante também ter esse crescimento e essa volatilidade, tanto na questão de crescimento, quanto na qualidade do dado, né, que a gente vai falar já já.
Show de bola. Uma coisa assim também que é interessante, as pessoas hoje falam muito, eu vejo em fóruns, em comitês, etc., sobre a no-code, né? Que ela veio democratizar acesso e tecnologia e tal para empresas e médias, pequenas e médias, né, no caso. Você acredita, assim, na sua visão de mercado também, que isso realmente vem para facilitar mesmo, né? Até o Garbin comentou um pouco antes no primeiro bloco ali e tal, mas você acredita que isso realmente veio para facilitar ou é mais um senso popular, talvez? Veio para facilitar, mas depende muito de como você escolhe as suas brigas, né? Uhum. Hoje tem muita coisa massiva. Se você entrar na internet, no Google ou no próprio GPT, ele vai te direcionar para algumas ferramentas, mas nem toda ferramenta é boa para aquilo que você precisa, né? O Garbin citou algumas ferramentas que hoje a gente usa no dia a dia, né? Algumas são melhores para texto, outras são melhores para vídeo, outras são melhores para áudio. Aqui, por exemplo, a gente está consumindo IA de alguma forma. E quando a gente fala de vibe coding, não existe mais o conhecimento de uma linguagem de programação, né? Antigamente, eu lembro, né, na minha época que eu programava, desde novo eu programo, e eu lembro que a gente escolhia uma linguagem de programação. Naquela época era COBOL, Pascal, né? Enfim, Basic, né? E depois disso eu comecei a ver que isso deixou de existir, porque o modelo de assembly, ou seja, você consolidar códigos, começou a deixar coisas empacotadas, né? Antigamente você tinha que fazer tudo na mão, depois você começou a empacotar. E agora nem isso mais. Você direciona o que você quer e a IA faz o que você determina. Então você ganha em tempo e você ganha em produtividade. Agora, onde você perde? Você perde na questão de que você tem que ser um arquiteto e fazer um prompt muito bem feito, né? Uhum. E eu acho que é isso que as pessoas vão ter que se educar agora. Não é a IA, não é o que você quer fazer, mas é como você pergunta, como você pede e a melhor ferramenta para utilizar para isso, tá? Boa. Boa. Ô, Luiz, eu vejo assim que também a IA é uma coisa que muita gente pergunta se ela tipo, vai aumentar a diferença, né, entre varejistas mais maduros e menos maduros. E aí, o que você acha sobre isso? E aí vai a pergunta para ele, né? Quem não está maduro ainda, vamos dizer assim, né? O que precisa ver para não ficar para trás? O que ele precisa começar a se preocupar, né? Para acompanhar essa evolução, né? Da IA, do cloud, né? Tudo. O que ele tem que ficar se preocupando, pensando em se preparar para não ficar para trás no varejo? Isso é uma pergunta importante, né? Primeiro que a gente vive num país que muitas vezes a gente, boa parte do nosso tempo, a gente tem que trabalhar com regulamentar, né? Com, impostos, essa parte fiscal que aqui no Brasil, ela toma muito nosso tempo. Toda a parte relacionada à inteligência artificial, a direcionamento do negócio, ela tem que ser muito bem estudada do ponto de vista do teu negócio, do que você precisa. Tem muita empresa familiar no Brasil, né? Eu brinco, o pai é o dono, a mãe é o financeiro, o filho é o TI. Tem mesmo, verdade. E muitas vezes a profissionalização dessas empresas, a maturidade, como vocês falaram, dessas empresas, é uma diferença no que vai fazer eles crescerem ou não. Muitas empresas não têm capacidade de crescimento do ponto de vista tecnológico, porque, por exemplo, é muito regulamentado, tem muito compliance. Eu trabalhei numa empresa alemã, né? E era muito difícil porque tinha muito compliance na empresa. Então, tiveram spin-offs, né? Ou seja, startups para desenvolver, para dar velocidade a essas empresas que têm muita maturidade. E, ao mesmo tempo, as empresas muito pequenas não têm, às vezes, conhecimento de negócio suficiente para... que são as startups, né? Elas não têm o conhecimento de negócios tão experimentado dentro da empresa dela, ela só tem um MVP normalmente, para fazer esse crescimento. Então, a junção desses dois mundos eu acho que é importante entre a empresa madura e a empresa imatura. Ela tem que entender com as maduras o que ela precisa para estar sendo competitiva no mercado e ela precisa se aliar a empresas rápidas, né? Hoje, a Weave, por exemplo, a gente costuma atender clientes que têm uma demanda específica. Por quê? Porque ele não vai conhecer de nuvem igual a gente, de jeito nenhum. Mas nós também não vamos conhecer do negócio dele como ele conhece. Então, essa junção de conhecimento, essa maturidade, ela faz com que a gente tenha que acelerar os negócios de uma forma mais rápida e com menor custo. E é aí que a gente tenta colaborar um com o outro. Mas é óbvio que os mercados também, eles também impulsionam ou desaceleram essa adoção de inteligência artificial ou de aceleração tecnológica, né? Depende muito de cada mercado. Bacana. Muito bom. Uma coisa também que é uma
uma questão a ser levantada. Tipo, o varejista, né? O que ele precisa medir efetivamente, assim, para saber se a tecnologia que ele usa hoje, né? Ela tá ajudando ou ela tá travando o negócio de crescer? É uma excelente pergunta. Na verdade, assim, é uma combinação de fatores, né? Quando a gente vai conhecer uma empresa, a primeira coisa que a gente pergunta para ela é qual o custo dela em relação a operações que são core business. Uhum. O que é o core business? O que não pode deixar de existir na tua empresa? Naturalmente, é igual a nossa casa, né? Vocês devem ser casados, vocês devem ter filhos, Sim. né? Sim. E muitas vezes cada um na sua casa tem uma prioridade. Uma empresa não é diferente. Se você for conversar com qualquer empresa hoje, o financeiro vai querer reduzir custo. O vendedor vai querer vender mais. E no final está o CEO, que é uma posição muito solitária, recebendo todas essas demandas todo dia, tendo que escolher para qual filho ele vai dar o brinquedo melhor ou pior. É isso mesmo. Então eu acho que quando você tem dados bem coesos, né, centralizados, e de forma interessante achar esse core business, né, o que é importante para a minha empresa? Teve algumas empresas que literalmente a gente faz o DRE de nuvem com eles, de infraestrutura com eles. Que legal. Então a gente senta do lado deles e fala assim, olha, quanto essa operação aqui, o que tem dentro dessa operação? O cara fala, eu tenho um aplicativo, eu tenho um software, eu tenho um RP. Então a gente fala assim, legal, qual que é o teu custo mensal disso? Depois a gente começa a ver quanto a gente consegue ser mais efetivo em custo. A comparação que o Garbin fez, por exemplo, com relação à moeda estrangeira, né? De cara a gente consegue ser 30% mais, de 30% a 40% mais baixo com relação aos hyperscalers internacionais. Eu estou dando aqui um exemplo de um indicador, mas tem outros indicadores, que é performance também. A gente falou das sazonalidades, né? Natal, o segundo Natal, que é Dia das Mães, e Black Friday. A gente tem clientes lá que tem 4 mil pedidos por dia, por mês, por exemplo, né? E às vezes na Black Friday ele acaba tendo isso daí em 1 hora, né? 4 mil pedidos em 1 hora. E para você ter essa elasticidade do negócio, a gente precisa medir quanto eficaz e quanto eficiente é o sistema dele. E dentro desse trabalho de DRE que a gente faz, a gente olha o EBITDA dele, que é basicamente a eficiência da empresa. Tirando todos os custos operacionais que não são core business. O que é um custo operacional que não é core business? Alguma coisa que não esteja intrinsecamente ligada à operação. Só que infra hoje é uma linha do DRE que consome muito recurso. Sim. Então, voltando, como a gente pode ajudar? Entendendo esses parâmetros e direcionando o investimento do varejo, no caso, para onde ele sangra mais, né? Eu não gosto de usar esse termo, mas é isso que acontece. Ele acaba, às vezes, gastando dinheiro com coisas que não faz parte do core business da empresa. E o varejo, por si só, ele tem uma questão de margem que ela é muito sensível, né? A margem do varejo é muito baixa. É, puxado. E a gente trabalha muito com agro também. Não quero fugir muito do assunto, mas o agro, por exemplo, se você perde a safra, a colheita, que é aquele período de produção, ela não vai voltar atrás. Ferrou. Então você tem que ser máximo de eficiência nesse tempo com o máximo de rendimento em relação a custos e velocidade. E é o que a gente costuma fazer, a gente faz essa análise junto com as empresas. Por que nós estamos aqui na Biacom? Exatamente por isso, porque a gente entende que o varejo, o e-commerce, ele precisa ter uma infraestrutura que seja adaptável a todas essas nuances que a gente está falando. Justamente porque vai ter várias particularidades também, né? Dentro disso. Muito interessante. E me fala uma coisa, assim, como que compete hoje com o varejo, assim, um setor que tem cada vez mais... depende de escala, confiança, segurança, que são cada vez mais importantes. Como é que faz isso? Quando a gente começou, há um bom tempo atrás, né, a gente falava de infra, de nuvem, de lata, né? O pessoal, esse termo lata é bem comum, né? Comprando lata, né? É até pejorativo. Hoje em dia não, hoje em dia a gente é parte do negócio de cada empresa. E como é que a gente compete? As empresas muito grandes, elas criaram algo que é meio... não é empacotado, é uma coisa geral que você vai lá e você tem que empacotar e tem que fazer do jeito que sua empresa necessita. O que nós nos diferenciamos para conseguir concorrer no varejo? Eu consigo fazer uma nuvem sob medida, como se fosse um alfaiate. Então, entendendo essas demandas, entendendo essas diferenças de cada segmento, né? No caso varejo, no caso e-commerce, nós conseguimos adaptar e empacotar isso. Vou dar um exemplo para vocês. A gente costuma entregar o RP, mais o fiscal, mais a implementação de um template, por exemplo, de e-commerce, já empacotado, e tem alguns casos de RP que a gente deixa em 5 minutos ele pronto. Por quê? Porque a gente já sabe que a questão fiscal vai ser a mesma, a gente já sabe
que o negócio em si tem as mesmas funcionalidades. E o que muda? O que muda são os dados que cada empresa tem o seu. E como a gente respeita muito a questão de LGPD, a gente só deixa esse ambiente pronto, né? E através dos contratos, a empresa que alimenta essas informações e começa a operar. Mas isso daí, em termos de tempo, né? Voltando à questão dos ERPs, ninguém mais quer pagar a implementação e gastar tempo com isso. Então, a gente costuma trazer a nuvem como sendo a base para você colocar um empacotado do seu negócio. Eu acho que de diferencial, Rafa, eu acho que é o principal nosso é exatamente isso. A gente faz, a gente foi no evento até, a gente falou a sua nuvem do seu jeito. Legal. Porque a gente conseguiu realmente fazer algo bem empacotado. Diferente dos hyperscales, diferente de outras nuvens que só vem de lata, né? De novo, eu não gosto de usar esse termo, mas é bom, gostei desse termo. Não, bacana. E você tem ideia, assim, o varejo hoje, quanto de oportunidade tem para isso? Como é que está a maturidade que a gente falou, né, do varejo, né, em percentual? Você tem essa visão? Na verdade, a visão percentual, a gente fala sempre de crescimento, né? Se uma empresa ela cresce menos do que o crescimento do país, alguma coisa está errado. Porque o país ele tem um crescimento mínimo, né, que a gente fala, né? Então, assim, o varejo é um dos segmentos que mais tem crescido, impulsionado pelo e-commerce, né? Claro, a forma que o varejo passou a trabalhar é completamente diferente de 10, 15 anos atrás, Sim. né? Eu lembro que eu, para comprar uma calça, era pouquíssimo, era o S-Top, né? Tinha 3 ou 4 modelos de calça e você ia lá e comprava baseado no que a gente tinha de experiência na televisão e na nossa escola. Assim, tinha uma pessoa que tinha aquele tênis, você queria aquele mesmo tênis, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu fui comprar tênis calça com a minha filha faz pouco tempo. E você começa a ver que tem 40, 50 tipos de calça, né? Mais de 100 marcas. E hoje eu percebo que a juventude ela é indecisa porque realmente ela não sabe exatamente como muita escolher. coisa para escolher, né? A globalização, né? Tipo, muito de novos mercados e etc. Por exemplo, marcas que ainda não conseguiam chegar por toda uma questão logística. Hoje a logística facilitou muito fazer isso também, né? Tanto daqui para lá quanto de lá para cá. Então, isso aí... E aí, voltando à questão do crescimento, não é o crescimento do mercado, mas está sendo pulverizado o mercado. Então, assim, a gente não pode olhar só crescimento. A gente tem que ver o quanto grandes marcas estão se tornando irrelevantes para influencers e para outras coisas, Sim. né? E a questão de nuvem é a mesma coisa, né? A gente percebe que aqui a gente está, por exemplo, a gente atua muito forte na região do interior paulista, né? A gente tem um data center em Vinhedo. E, assim, isso faz uma diferença quando a gente fala de latência. Então, por exemplo, quando a gente fala de crescimento do mercado, o crescimento do PIB do interior, ele é muito maior, né? A gente está falando de Franca, por exemplo, né, Rafa? Que é um grande polo de e-commerce. Eu achei legal você colocar isso como sendo um orgulho, né? Sim. E nós também temos esse orgulho, primeiro, de ser 100% nacionais e, segundo, de poder comportar esses crescimentos, né? Então, assim, em termos de número, hoje eu não tenho nenhum tipo de número relacionado ao varejo, mas o que eu tenho é que nós estamos crescendo mais de 30% a nossa operação com varejistas e com a parte de e-commerce. Excelente. Porque cada vez mais eles precisam de infra, né? Então, para mim, é o melhor ponto de crescimento é o meu crescimento interno naquele segmento. Muito maior do que os estudos de mercado, porque o estudo de mercado acaba sendo um pouco ilusório, baseado nessa situação toda que eu acabei de explicar para vocês. Muito Show de bola. E agora, para a gente chegar aos nossos finalmente aqui, Luiz, eu queria perguntar uma coisa assim. Essa pergunta até eu já tinha reservado ela para o final. Para o varejista, então, que está ouvindo, sente que está atrasado ali na parte tecnológica, né? Vamos dizer assim. Por onde ele deve começar? Para falar assim, esse vai ser o primeiro passo para eu conseguir mudar e dar essa reformulada, por exemplo. As demandas que a gente tem recebido, primeiro, a questão dos dados, né? Que cada vez mais, estando os dados espalhados em várias nuvens, ou tem muita API, né, hoje em dia, né? Sim. Então, você trafega dados em empresas que você exatamente não sabe onde estão. Então, acho que a primeira coisa é a consolidação das informações, né? Então, a gente hoje faz projetos de esteiras de dados. O que é isso? Hoje em dia, né, você tem o contador externo, né? Você tem a operação no ERP, você tem a operação no CRM. Então, os dados eles estão completamente descentralizados, né? Primeira coisa é você tentar ter uma nuvem, uma infraestrutura que comporte esse crescimento e esses dados inicialmente de forma descentralizada. Depois, é você tentar, de alguma forma, a gente chama de camada Gold, né? Transformar esses dados numa camada que você possa começar a extraí-los para tomada de decisão. Então, pegar esses dados que estão descentralizados e começar a fazer a jornada de deixar eles centralizados, né? Isso é muito difícil. Eu lembro que eu tinha uma empresa que ele tinha 5 produtos, aço com 2 S, aço com C cedilha,
ACO, né? Por quê? Porque são sistemas antigos e a mesma pessoa cadastrou 5 produtos que, na verdade, eram um só. É um bom exemplo de que, hoje em dia, os varejistas devem estar vivendo isso em cada momento com os SKUs, né? Provavelmente. Então, assim, eu acho que a qualidade do dado agora é o principal para ele ter um diferencial competitivo. Depois disso, ter essa parte da infra muito bem estruturada para poder comportar esses dados, seja onde for. Naturalmente, a gente vai sempre pedir para conversar com a gente, mas naturalmente ele tem que ter isso de forma segura. De preferência no lugar que você confie, né, que esteja... a gente fala em território nacional por causa da soberania, mas tem que ser uma empresa de confiança. E terceiro, que é muito mais importante, é você conseguir tomar decisões com esses dados. Eu acho que... E aí vem a parte da IA, vem tudo aquilo que a gente falou, né? Até o Garbim citou que a IA já conhece a gente, ela vai passar a conhecer a tua empresa. A IA pública é um risco para as empresas, né? Então, cada vez mais ela tem que pensar numa IA privada. O que é isso? Em vez de você pegar o GPT diretamente e ligar na tua empresa, é você tentar fazer com que os dados ele trafegue dentro do ambiente privado. Protegido. Você não pode, por exemplo, botar 100% do teu conhecimento, do teu know-how numa IA pública. Então, esse daí é o segundo ponto que eu acho que as empresas têm que se preocupar. Primeiro, qualidade dos dados. Segundo, essa questão de segurança e privacidade dos dados. Muito perfeito, foi muito esclarecedor, né? E aí acho que daqui... E fazer um convite, porque assim, aqui a gente só deu uma explanada, né? O tempo é curto, mas ao longo do tempo aí a gente vai ter bastante material, né? A Biacom e o IVE, a gente vai fazer bastante iniciativas aí, conteúdos, né? Para trazer ainda mais esclarecimento dessas tecnologias, né? Então, acompanhe a gente, acompanhe as redes sociais da Biacom, né? E da UIV para a gente te ajudar aí nesse material. Boa, Rafa, mais uma vez muito obrigado. Obrigado também ao Garbim que esteve com a gente. Obrigado a todo o time da UIV aí. E vocês já sabem o que vocês devem fazer, né? Continuem compartilhando esses conteúdos para quem precisa chegar, para quem precisa ouvir. Sigam a gente também no Instagram e todas as outras redes aí que a gente está. Acompanhe o blog no site e nos vemos numas próximas. Se Deus quiser. Obrigado, valeu.